Primeira onda feminista, o que o feminismo defende. Aí nós temos uma foto de mulheres jogando sutiãs fora, é isso, né? Sendo que a primeira onda feminista não é essa, né? A primeira onda feminista é relacionada ao sufrágio. Eu ia falar isso, a primeira onda feminista não foi a que queimou sutiãs, né? Eu já tô um pouco... A primeira onda do movimento feminista defendia duas pautas principais. Luta pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho e luta pelo voto feminino. Eu adicionaria uma terceira. Abolicionismo. Muitas pessoas não sabem disso, mas as sufragistas eram abolicionistas também. E por isso que existe muita divergência histórica no que as pessoas veem do feminismo de primeira onda. Muitas pessoas falam que na primeira onda as feministas não lutavam pelo direito das mulheres negras. Só que existiam mulheres negras que já faziam parte do movimento feminista, que já reivindicavam suas pautas e que estavam lutando pelo direito básico da liberdade, né? De simplesmente ser alforriada da liberdade da escravidão. Então, a primeira onda feminista são os direitos básicos, o direito da mulher branca, né? Aqui a gente pode pontuar o direito da mulher branca entrar no mercado de trabalho, porque as mulheres negras já eram escravizadas e estavam lutando pela abolição da escravatura. E a luta pelo voto feminino, que é a luta pelo sufrágio. Então, primeira onda, direitos básicos. Só que ela não vai citar abolicionismo, porque ela também vai dizer coisas ruins sobre sufragistas, né? Então, vamos que vamos. A primeira onda do movimento feminista começou no século XIX. Foi um desenvolvimento das teses anteriores da história do movimento. Esse é o período da Revolução Industrial, quando ocorreu uma grande mudança no modo de vida europeu. Antes do século XIX, a grande maioria das pessoas trabalhava no próprio campo ou nas fazendas de outros. Geralmente, o homem trabalhava em conjunto com a mulher, que fazia a parte mais leve do serviço e cuidava da casa e dos filhos. Fazia a parte mais leve do serviço segundo ela tirou da cabeça dela, né? A opinião, né? Ela deu a opinião dela. Ela deu a opinião dela. Não tem nada de... Gente, só falando, tá? Os camponeses não tinham essa coisa de parte mais leve do serviço, não, tá? Mulher e homem trabalhavam de sol a sol todos os dias na lavoura igual, tá? Se você já viu uma cortadora de cana no Brasil, você sabe do que eu tô falando. Pelo amor de Deus, né? Foi nessa época que Elizabeth Stanton e Lucretia Mott passaram a demandar maior participação feminina no mercado de trabalho e no mundo político. Tá, quais são os condicionantes aqui, Carol? Elizabeth Stanton e Lucretia Mott foram as primeiras sufragistas dos Estados Unidos. Basicamente, ela já começa a falar das sufragistas sem citar realmente como é que elas se iniciaram, né? Ela já joga as duas sufragistas ali. E elas começam a lutar pelos direitos civis básicos das mulheres. Isso em que época? Tá certo. Isso é logo na primeira onda feminista, 1840, por aí. As duas começaram o movimento a partir de reuniões da igreja Wesleyana, nos Estados Unidos em 48. O primeiro evento contou com a participação de 300 pessoas, homens e mulheres. Ficou conhecido como Convenção de Seneca Falls. É um dos principais marcos da história do feminismo moderno. Muitas sufragistas criticaram Elizabeth. Ela explicou que era um sufragista? Já, né? Eu acho que eu... Não, né? Ela não explicou direito o que era sufragismo. Eu tive a impressão de que só passou, né? Ela vai misturar... Você tá vendo que, tipo, só joga as palavras e a pessoa não tem o conceito, as informações, o ano, o tempo que isso aconteceu. Tipo, é uma coisa muito rasa. A pessoa lê isso daí e não questiona porque é muito raso, né? Porque a palavra sufragista, gente, não é uma palavra que é, tipo, amplamente conhecida por todo mundo, né? Principalmente o conceito de sufragistas dessa época, dessa primeira onda aqui, né? Não explica nem o que é o sufrágio. Aí que tá. O importante pro pessoal, já desde o início do texto, é explicar o que é o sufrágio universal, por que as mulheres lutavam pelo sufrágio, quem era permitido votar, quem não era permitido votar, por que era permitido votar. Nada disso ela explica. Nada. É muito raso. Já que seguiam ensinamentos religiosos tradicionais. Novamente, colocando a Elizabeth como anticristã, sem nenhum tipo de evidência, sendo que ela própria falou que as reuniões eram numa igreja, enfim. Nessa época, surgiram grandes grupos de mulheres que lutavam contra as duas pautas feministas. Desde a origem do feminismo, muitas mulheres reagiram contra o movimento. A Liga Antissufragista da Inglaterra possuía 42 mil mulheres membros. Você já falou que isso é verdade, isso aqui é uma coisa que acontecia. É verdade. Existiam principalmente porque tinha toda essa questão que tinha as campanhas antissufrágio, né? Tem ainda na internet as imagens dos posters. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram sobre isso, que são as campanhas difamatórias que eles faziam na época das sufragistas. Então eles colocavam as imagens das sufragistas como bebês chorões que queriam voto, colocavam os homens em situações de limpar a casa, cuidar do filho, exausto, e a mulher farreando em reuniões sufragistas, ou que as mulheres que queriam sufrágio eram mulheres frustradas. Então tem várias campanhas na internet que vocês podem encontrar os cartões postais da época das sufragistas
sendo difamadas, e por isso que a gente tem tantas mulheres contra o sufrágio, Sim. porque elas não queriam ser vistas assim. É a mesma coisa que acontece nos dias atuais. As pessoas atrelam as feministas, as mulheres que são peludas, que são lésbicas, que odeiam homens, não sei o quê. É uma campanha difamatória que se faz, e naquela época, 1800 lá vai bolinha, já existiam cartões postais com imagens de sufragistas feias, descabeladas, que pareciam bebês. Então elas comparavam essa necessidade do voto com um fetiche. Inclusive a Ana Campanolo fala isso no livro dela, né? Que as mulheres tinham privilégios demais e que o direito ao voto era um fetiche. Então ela compara isso e fala que existiam muitas antissufragistas porque elas não queriam ir para a guerra, né? Que o direito ao voto estava atrelado ao dever da guerra, que elas não queriam ir para a guerra. Sendo que não era por isso, era porque as sufragistas eram extremamente difamadas e elas eram vistas como loucas, surtadas. Quem era sufragista era mal vista, inclusive tem aquele filme Mary Poppins, Sim. que a mãe das crianças do Mary Poppins é uma sufragista. E eles representam ela como uma mulher surtada, como as mulheres daquela época quererem os seus direitos civis, políticos básicos, era coisa de mulher surtada, coisa de mulher que não tinha o que fazer, era considerado fetiche. Então, tipo, basicamente, essa liga antissufragista que existia eram muitos homens, mas também muitas mulheres que não queriam ser vistas como aquela imagem ruim que as sufragistas tinham. Então, tem bastante, depois vocês podem até pesquisar, são uns cartões postais ridículos, mas que as pessoas caíam, assim como as fake news que nós temos hoje das feministas, naquela época era fake news deles. Então, tipo, o pessoal caía muito nessa retórica. Então, e aí a Viagem Atômica no chat perguntou o que eu ia te perguntar. Como que a Ana Campanholo e outras antifeministas conseguem lidar com a contradição de serem deputadas e serem antissufrágio? Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta, porque assim, o que faria sentido por elas serem conservadoras, né, que elas dizem que elas são conservadoras e antifeministas, seriam que elas até hoje fossem antissufrágio, né? Essa seria a lógica. Sim. Mas a partir do momento elas começam a quebrar essa narrativa de que as mulheres não queriam o voto e começam a falar que os homens concederam um voto de presente para as mulheres. Então a gente tem que fazer o uso desse presente que nos foi dado de mão beijada. Saquei. Sacou? Elas fazem essa jogada de chave. Então, tipo, no início nós temos as antissufragistas que achavam que as mulheres eram irracionais e que não tinham capacidade cognitiva de participar da política. E hoje nós vemos as antifeministas, que deveriam ser antissufrágio também, dizendo que foi concedido de presente pelos homens. Daí elas vão citar, né? Getúlio Vargas, César Zama, um monte de homem aleatório que deu de presente, mão beijada para as mulheres. Vamos lá. Elas buscavam defender o seu modo de vida, cuidar do lar e dos filhos, em vez de trabalhar penosamente nas fábricas e nos campos. A sufragista Susan Anthony afirmava que a maior dificuldade do movimento feminista era a inércia das mulheres. Ana Campanholo. Era a falta de organização, né? Isso é verdade. Realmente era a falta de organização. As sufragistas criticavam muito a desorganização das mulheres, esse individualismo, que elas não queriam se organizar, que elas não queriam fazer coletivos, que elas não queriam fazer reuniões. Então elas tinham muito esse pensamento individualista ainda. Por isso que nós estamos falando da primeira onda, porque as mulheres ainda estavam desorganizadas e as sufragistas estavam se matando para fazer as mulheres se organizarem de alguma maneira. Enquanto tinha um monte de gente fazendo campanha difamatória, falando que essas mulheres, quando se organizavam, era baderna, era bagunça, era um monte de mulher frustrada, era reunião de mulher fracassada. Até hoje existe esse estigma, né? De que quando feministas se reúnem, é um monte de mulher fracassada junta. Então, desde aquela época, eles já tinham esse pensamento. Então, as próprias sufragistas, elas criticavam isso da época e falavam, as mulheres, elas têm que se unir, elas têm que se organizar, elas têm que se unir com a gente, têm que lutar pelos seus direitos. E a gente vai vendo que elas vão ficando cada vez mais pauleiras, assim, fazer bomba, greve de fome, um monte de coisa. E talvez é uma coisa que... Eu sei que eu tô divergindo um pouco do tema, mas um dos movimentos que eu lembro que foi um movimento organizado de mulheres nos Estados Unidos foi o movimento da Lei Seca, né? Que o movimento da Lei Seca começou com um movimento de esposas, né? Que eram violentadas, muitas vezes, pelos seus maridos, né? Pelos homens. E tem até a figura da... Eu não lembro o nome dela, mas aquela moça que tinha um machado. Você lembra dela? Tinha uma... Porque ela virou
a propaganda anti-lei seca na época, que era uma mulher que ela entrava com um machado nos bares e arregaçava as bebidas com um machado. E aí tem as fotos ou desenhos dela segurando um machado pequeno, assim. Sim. E aí, caso vocês não soubessem, né? A lei seca da década de 20 foi um fim de um movimento bem longo, que começou com esposas que eram violentadas pelos seus maridos. E muitas vezes atrelavam essa violência ao consumo do álcool, né? Então, foi um movimento que foi relativamente organizado. Outra coisa que elas faziam era sentar na frente do bar e não deixar ninguém entrar, né? E tinha... Elas exploravam alguma lei que não podia tirar elas de lá. Era uma coisa assim... É bem interessante, inclusive, esse se momento, uniram né? várias mulheres. É engraçado relembrar dessa época da Lei Seca, porque se uniram as mulheres da União da Temperança Cristã, se uniram as sufragistas. Isso. Mulheres da Temperança Cristã. A Women's Ku Klux Klan se uniram com isso. Teve união até das mulheres da clã. Meu Deus. Carrie Nation, que falaram que é a moça que tinha o machadinho e que entrava e estrupiava os birites tudo dentro dos bares. Eu achei aqui os cartões postais. Bota pra galera entender o porquê que as pessoas não queriam ser vistas como sufragistas. Te mandei no Discord. Basicamente, uma boa campanha de marketing. Eu já vi isso aqui. Eu vi isso aqui em um TikTok seu. Vocês já viram as propagandas estadunidenses que eles fizeram contra as sufragistas na época do direito ao voto? Vem comigo que vocês vão ficar de cara. Começando por essa daqui, que demonstra um homem exausto de cuidar de uma criança e uma mulher chegando em casa e mandando ele varrer a casa. Aqui nós temos outra campanha antissufragista, mostrando um encontro de sufragistas, né? Tá escrito aqui Suffrage Meeting. E a imagem que vocês podem ver são de mulheres furiosas, que você consegue perceber que elas estão meio que fazendo uma zorra lá dentro. E aqui eles chamam de noivas selvagens. Nessa campanha antissufrágio tem um homem, de novo, exausto por estar cuidando de um bebê chorando. Aqui embaixo está dizendo que a noiva dele entrou no movimento sufragista e que ela começou a agir desse jeito aqui, ó, puxando a orelha de homem. Vocês acharam que tinha acabado a difamação? Não, tá aqui, ó. Não se case com uma sufragete, ou seja, não se case com uma sufragista. Sufragete na época era utilizado como um termo pejorativo para as sufragistas, tá? Aqui nós temos mais uma campanha difamatória das sufragistas. Eu quero votar, mas a minha mulher não me deixa. Everybody works, but mother, she's a suffragette. Todo mundo trabalha, mas a mãe é sufragista. Aqui nós vemos mais uma campanha anti-sufragistas. Aqui eles estavam dizendo que as sufragistas eram mulheres fáceis. Lembrando, as sufragistas só queriam direito ao voto, tá, gente? E tudo isso era para difamar mulheres que queriam direito ao voto. Aqui eles tentaram representar que até as crianças poderiam pedir direito ao voto, já que as mulheres também estavam pedindo. Vocês podem observar como a difamação era pesada em cima das mulheres que queriam direito ao voto, ao ponto de serem comparadas com crianças birrentas e chorando. Nobody loves me, guess I'll be a suffragette. Ninguém me ama, acho que eu serei uma sufragista. E aqui nós temos um exemplo de como é que eles viam as sufragistas. Peace, at least, seria caso elas ficassem caladas e parassem de encher o saco em relação ao direito ao voto. Daí vocês veem na internet um monte de antifeminista falando que as mulheres não quiseram direito ao voto. Por que será, hein? Por que será? Será que alguma mulher gostaria de ser chamada de sufragista naquela época? Numa época conservadora daquelas, você gostaria de ser vista desse jeito aqui? Ou ser vista desse jeito aqui? A gente sabe como a publicidade influencia demais nas massas. E é por esse motivo que existiam muito mais mulheres contra o voto do que mulheres a favor, porque elas eram mal vistas quando elas queriam direito ao voto. Os homens não queriam se casar com elas. Consegue perceber quando começou a surgir as antifeministas? A eterna necessidade por aceitação masculina. Isso daqui é história pura, mano. Documento histórico puro. Olha isso daí. Quem que vai querer ser vista como uma sufragista? Que mulher que vai querer ser vista como uma sufragista? E isso era porque elas queriam o voto. O que eu faria com as sufragistas? Tem imagens delas relacionando com homens também, tipo, colocando as mulheres em situação de homem e o homem em situação de mulher, sabe? Tipo, são vários cartões postais que parece... Ali, ó, tem um que a mulher tá puxando a orelha do homem. Esse aqui, né? Aham.
Minha Ó, mulher minha mulher entrou... se juntou ao movimento sufragista. Eu tenho sofrido desde então. Basicamente, ele tá na função do que as mulheres faziam na época. E era assim que eles faziam as pessoas odiarem as sufragistas. Assim como fazem hoje em dia com as feministas, de colocar imagens e coisas que comparam a gente com coisas ruins, eles faziam isso naquela época também. E... Que loucura, né, gente? Tipo, são cartões postais que eles propagavam entre as pessoas e comparavam elas com bebês, colocavam chaves na boca, coisas basicamente porque elas estavam lutando pelo direito de votar. Pois é, e isso é curioso porque na retórica do bolsonarismo mesmo, isso é uma constante de que mulheres, digamos assim, mulheres masculinizadas geram homens feminilizados. E a gente vê isso lá desde essa época, né? De que o direito ao voto, ao trabalho, uma coisa assim, é uma coisa de homem. E que uma vez que a mulher fizer isso, ela vai se tornar um homem, logo tornando o seu homem uma mulher, né? Isso a gente vê. Inclusive, eu até falei pra Carol que um dos maiores desprazeres que eu tive na minha vida foi ler o livro A Mulher no Século XX, do Plínio Salgado. E ele tem um capítulo inteiro só pra falar como a mulher no mercado de trabalho fica masculinizada, logo tornando o homem... afeminado, né, emasculado, e logo impedindo a sociedade integral. Então, enfim, Tu já viu um vídeo do Olavo sobre isso? Oi? Tem um vídeo do Olavo Carvalho falando que as feministas são culpadas pela pedofilia. Que as feministas são culpadas, o Olavo fala explicitamente assim, as feministas são culpadas pelas mulheres serem muito subversivas e isso faz com que os homens optem por crianças. Ele fala isso num vídeo, tem no YouTube, ele explicando o feminismo e a pedofilia. Olha que loucura o que o cara fala. A única coisa que eu espero é que esse cara tenha morrido sofrendo muito. Mas muito, sabe? Engasgado no seco. É a única coisa que eu espero. Não consigo eu acho colocar muito em palavras. louco. Ele, o Panolo, a galera da Brasil Paralelo tem uma fixação enorme por pedofilia, né? Pedofilia, Por tudo Isso- relacionado à pedofilia. Isso é uma constante também no anticomunismo. De associar comunistas com pedofilia. O Stalin era pedófilo, Beria era pedófilo. E sabe o que é louco? Carol, antes, as acusações que se faziam aos líderes comunistas era de que eles eram homossexuais. Só que como agora fazer uma acusação de que uma pessoa é homossexual não é mais parte do nosso zeitgeist, digamos assim, né? Já não é mais uma acusação. E aí isso se transmutou pra pedofilia, né? O juízo se faz... Lógico, sem prova nenhuma, é só uma acusação vazia, né? Mas antes era de que, tipo, o Beria era homossexual e depois se tornou o Beria era pedófilo, né? Também falam que o Enver Hoxha era homossexual, como se isso fosse uma acusação, enfim.